A Bíblia traz claramente assuntos referentes ao fim do mundo. É verdade, ela prevê o fim do mundo. Mas como isso se dará? O que realmente vai acontecer? Será que precisamos ficar apavorados, ter medo? Como será o fim dos tempos? Quando será isso? Será que é agora? Esse é o assunto que o Dr. Mauro Braga aborda na classe bíblica de hoje. Há algum tempo atrás, assistindo um noticiário de televisão, eu guardei bem essa notícia, marcou para mim. Lá nos Estados Unidos, um avião havia ficado retido na pista. E a notícia era interessante, porque um casal que havia feito o check-in no pátio, se dirigindo para a aeronave, começou a discutir. E lá dentro do avião estavam sentindo falta dos dois passageiros e começaram a procurar onde estavam aqueles passageiros e descobriram um casal discutindo na pista. E a discussão era o seguinte: eles estavam deixando o país para começar a vida num outro lugar. Acontece que o marido queria ir, haviam conversado, decidido, mas na hora H a mulher ficou insegura e não sabia mais se ia. Se acompanhava o marido para um outro país ou se ficava. E eles discutiam na pista e isso atrasava o voo, e o voo não partia enquanto eles não decidissem o destino deles. E por que eu me lembro dessa notícia e nunca mais esqueci? Porque vocês sabiam que o voo da eternidade está na pista já, mas os anjos estão retendo este voo porque tem pessoas que ainda estão decidindo o seu destino? E o voo está na pista. E Deus tem retardado este voo, aguardando a decisão de algumas pessoas. Vamos ver como é que Jesus tratou esse assunto? Vamos ver se tem algum recado para nós esta noite aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, e vocês vão ver aqui uma das poucas ocasiões em que Jesus ficou muito bravo. Sempre quando a gente vê Jesus falando, quando a gente lê a respeito de Jesus, a gente sempre vê aquele Jesus calmo, tranquilo, compassivo, amoroso que ele é. Mas aqui uma das poucas oportunidades que Jesus ficou bravo. E vamos ver por que ele ficou bravo? Vamos ver? Mateus 16, eu vou ler o verso 1. Mateus 16, 1, diz assim: Chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse o quê? Um sinal do céu, um milagre. Pediram a Jesus: será que o Senhor é o Filho de Deus? Para o Senhor provar que o Senhor é quem o Senhor diz ser, faça um milagre para nós aqui. Resposta de Jesus no verso 2. Mas Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Olha o que Jesus disse: Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Vamos entender isso aqui? Lá estava Jesus, o Deus Filho, pregando salvação, vindo ao mundo cumprir a sua missão, que nós estudamos na última aula. Que missão era essa? E aqui está Jesus, e de repente os fariseus se aproximam dele e dizem assim: faz um milagre aí, Jesus, para que nós possamos crer em você e possamos ter certeza que você realmente é Deus. Faz um milagre, prova isso para nós. E Jesus disse assim: vocês são difíceis. Vocês são capazes de olhar para o céu e dizerem assim: está avermelhado, vai fazer sol amanhã. Só de olhar para o céu. Também são capazes de prever que vai chover no dia seguinte só pelo aspecto do céu. E ele diz assim: e vocês não são capazes de enxergar os sinais dos tempos. Vocês sabem o que vai acontecer amanhã no tempo e não sabem o que vai acontecer amanhã no mundo espiritual? Vocês ainda não me conhecem? Ele ficou bravo. Eu pergunto, será que essa repreensão de Jesus serve para mim hoje? Serve para você? Será que Jesus está dizendo para mim, Mauro Braga também: Mauro, você não é capaz de enxergar os sinais dos tempos ou do tempo em que você está vivendo? Você não é capaz de entender o que está acontecendo no mundo hoje? E vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje. Por que ele deu tanta importância a esse assunto? Vamos ver o que Jesus tinha revelado para nós. Você está em Mateus, avança até o Evangelho de Lucas.
capítulo 21, e mais uma vez Jesus vai insistir nesse assunto. Lucas 21, eu vou ler o verso 28, e diz assim, Jesus Cristo falando, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E ele prosseguiu no verso 29. Jesus lhes disse esta parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Do que é que Jesus está falando aqui? Está dando sinais do quê? Do reino de Deus, da proximidade da sua volta a este mundo, porque ele estava aqui no mundo, ainda não havia sido crucificado, ainda não havia ressuscitado, e ele já estava pregando sobre a sua volta a este mundo, para estabelecer o reino de Deus, para vir buscar os salvos. E ele disse assim, quando estas coisas começarem a acontecer, ergam as suas cabeças para o céu, ergam os olhos, porque o fim está próximo. O reino de Deus estará próximo. Ele disse, quando estas coisas começarem a acontecer. Aqui tem uma pergunta. Que pergunta é? Que coisas? Que coisas Jesus estava se referindo? Que quando começassem a acontecer, seria um sinal do fim dos tempos. Ele disse, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para o céu, porque eu estarei voltando. O reino de Deus estará próximo. É importante eu e você sabermos que coisas são essas? Você está interessado em saber? Ou você, nesse momento, prefere assistir a novela? Não é interessante a gente saber? Vamos saber juntos. Mateus capítulo 24, e Jesus vai contar para nós coisas fundamentais que eu e você não podemos deixar de saber. Isso aqui eu não posso deixar de saber, eu tenho que saber. Mateus 24, olha só, verso 3. Estando ele aqui no caso Jesus, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos começaram a dizer, tá bom, Jesus, a Bíblia diz que o chamaram em particular, os discípulos. Jesus, vem cá, conta para nós. Que coisas são essas que vão revelar o sinal da tua vinda a este mundo, ou seja, a volta de Jesus aqui? Porque a Bíblia profetiza mais de 2.500 vezes que Jesus vai voltar. Mais de 2.500 vezes. E eles pediram, Jesus, conta para nós, quais são os sinais do fim dos tempos e da tua volta a este mundo? Jesus vai começar a responder. Verso 4. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pare aqui. Primeira coisa que Jesus disse, antes de começar a citar as coisas importantes, ele teve uma preocupação. Ele disse assim, acautelai-vos. O que é acautelar-se? Tomar cuidado. Na linguagem dos jovens, fica esperto. Se liga. É o que Jesus está falando. Por quê, hein? Por que ele mandou se ligar e ficar esperto? Para que ninguém vos engane. Por que Jesus falou isso? Por que ele se preocupou antes de tudo em dizer que ninguém nos engane? Porque será que estes sinais que ele vai citar, essas coisas, poderiam ser imitadas para nos enganar? Ele se preocupou, ele falou, prestem atenção, tomem cuidado, para que você não se engane em relação ao que eu vou dizer. Preste atenção. Agora ele vai dar os sinais, e eu vou classificar os sinais que Jesus vai dar em 4 eventos principais. Ele vai dar sinais do fim dos tempos e da sua volta no mundo
religioso, 1. No mundo político, 2. No mundo social, 3. E no mundo científico, 4. Ele vai dar os sinais, eventos nessas 4 áreas. Vamos ver a primeira? No mundo religioso, quais seriam os sinais da volta de Jesus? No mundo religioso, verso 5, ele disse: pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal no mundo religioso. Quais são aqueles que vêm em nome de Jesus? Quem são os que falam em nome de Jesus? Os que estão com a Bíblia na mão. O mundo religioso, as igrejas. E Jesus disse assim, no tempo do fim, um dos sinais da minha volta, muitos, mas muitos mesmos, virão em meu nome para enganar as pessoas. E a Bíblia diz que enganarão a muitos. Gente, prestem atenção, porque isso aqui é muito sério. Jesus está dizendo que um dos instrumentos para enganar as pessoas no fim dos tempos, um dos instrumentos seria exatamente as religiões. Exatamente as religiões. E aí, quando ele disse isso aqui, há 2000 anos atrás, quantas religiões havia no mundo? Quantas religiões cristãs? Cristãs. Uma só, a que ele fundou, ele com os 12 discípulos, quando ele disse isso. Quantas religiões existem hoje? Segundo últimas estatísticas aí, que eu andei lendo, 232 diferentes denominações religiosas no mundo. 232 diferentes denominações religiosas pregando sobre Jesus. Uma em contradição em relação à outra e todas com a Bíblia na mão. E a pessoa sincera que quer conhecer a verdade, como é que faz? Todo mundo dizendo, vem para a minha igreja, Jesus está aqui. Aí o outro diz, vem para a minha igreja, aqui tem cura. Vem para mim. E agora? Jesus disse, cuidado, porque muitos virão em meu nome e enganarão, não é a poucos não, a muitos. E aí nós temos um problema aqui. E você que veio pela primeira vez deve estar preocupado aí no banco. Você deve estar pensando, será que entrei em mais uma dessas? Será que lá na frente é mais um gaiato me enganando? Mentindo para mim? Não é uma boa pergunta? Não é uma interrogação? E aí, como é que você resolve esse problema? Como é que você não é enganado? O que você tem que fazer para não ser enganado por tantas religiões? Por aqueles que vêm em nome de Jesus? Como é que você não é enganado? Você tem que saber por você mesmo o que foi que Jesus disse. Você não tem que ficar ouvindo o que os outros estão falando. Você tem que conferir aqui na Bíblia se a pessoa que está te ensinando está lendo o que está escrito aqui ou se ela está falando da cabeça dela. Se ela está distorcendo o texto. Leia você mesmo ou você mesma e veja se o que estão te ensinando está escrito aqui. E você vai descobrir que a grande esmagadora maioria das religiões colocam nos lábios de Jesus o que ele nunca disse. Você vai se assustar. Jesus ensinou isso aqui. Pega esse livro e diz assim, pois não, irmão, mostra para mim onde está escrito isso. Eu já fiz isso trocentas vezes. E a pessoa fica assim, não, eu vou achar, eu me lembro que está aqui. Não, eu vi isso aqui, eu li um dia. Faça assim, eu não tenho pressa, irmão, por favor, pode achar. Muitos dizem o que Jesus jamais falou. Põe em teste. A única maneira de você não ser enganado é você mesmo conhecer o que Jesus ensinou. Você mesmo. É por isso que toda quarta-feira aqui, nós lemos Bíblia, só Bíblia, e eu nunca digo o que eu penso aqui, o que eu acho, nem leio qualquer livro para vocês. Eu jamais digo assim, é isso aqui eu acho, eu penso que é assim, jamais. Eu leio o que está escrito. O que está escrito aqui. É o que Jesus disse. Eu estou lendo aqui o que ele está falando. Eu não estou dizendo o que eu penso. E ele disse, um dos sinais seria nas igrejas. Muitos virão em meu nome e vão enganar a muitos. E você, para não ser enganado, você tem que estudar. Você tem que ler, você tem que conhecer. E você não será enganado. Você vai descobrir quando alguém estiver te enganando. Porque você vai ver, não, peraí, irmão, desculpe. Eu não estou lendo o que o senhor está falando. Vou dar um exemplo. Jesus aboliu a lei. Quando ele morreu no Calvário, ele aboliu a lei.
Aí você abre lá, Mateus capítulo 5, verso 17, e Jesus diz assim, não vim para abolir a lei, vim para cumprir. Aí você fala, irmão, mas Jesus está falando outra coisa, irmão, ele disse que não veio abolir. Dá para você ser enganado? Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não seja enganado. Está aqui. Este será tema das próximas aulas. Não vou abordar esse assunto hoje. Falsos líderes religiosos para enganar. Um dos sinais do fim dos tempos. Olha só o verso 13 de Mateus 24. Ele diz assim, mas aquele que... Há um verbo aqui. Que verbo é esse aí? Aquele que... perseverar até o fim será salvo. Jesus disse, mas aquele que perseverar será salvo. No que é que eu preciso perseverar para ser salvo? No quê? Vocês vieram aqui ouvir o que eu acho? Vieram? Não, não interessa o que eu acho. Vamos ver o que diz a Bíblia. No que é que eu tenho que perseverar para ser salvo? Abre lá, marca essa página aqui que nós vamos voltar, Mateus 24. Abre lá, Apocalipse capítulo 14. E vamos ver no que é que eu preciso perseverar para ser salvo. É a palavra de Deus que vai dizer. Apocalipse 14, eu vou ler o verso 12. E a Bíblia diz assim, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é que eu preciso, no que é que eu preciso perseverar para ser salvo? É a Bíblia que respondeu. O que eu tenho que fazer? Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Quantos mandamentos são? 10. Ué, mas as religiões não estão ensinando que foram abolidos? As religiões estão ensinando que foram abolidos e a Bíblia diz assim, não foram não. Você tem que perseverar para ser salvo, você tem que ter a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos. Você só será enganado se você quiser. Só se você se deixar enganar. Porque a Bíblia está dizendo aqui que você, para perseverar e ser salvo, tem que guardar os mandamentos. É simples, é só ler. Você sabe ler? Então ninguém vai te enganar. Está escrito aqui. Eu não estou interpretando. É simples. Vamos voltar para Mateus 24. Agora Jesus vai dar sinais no mundo político, sinais do final dos tempos e da sua volta. Já vimos no mundo religioso, falsos líderes religiosos, falsas igrejas enganando as pessoas. É um sinal do fim dos tempos. Esse sinal está se cumprindo? Sim ou não? Mais de 230 denominações. Quer sinal maior que esse? Diante dos nossos olhos. Porque isso não vem acontecendo há milênios nem há séculos. Isso foi no último século que aconteceu isso, a proliferação de igrejas. Só no último século que aconteceu isso. Bem pertinho aqui de nós. Eu diria, nas últimas décadas. Esta proliferação nas últimas décadas. Sinal visível do fim dos tempos. Vamos ver no mundo político qual foi o sinal que Jesus deu. Verso 6, Mateus 24, verso 6. No mundo político, ele disse... ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Jesus disse assim, outro sinal no mundo político do final do mundo, do fim dos tempos e da minha volta. Guerras, fome no mundo, terremotos. Você está vendo isso hoje? Mas alguém podia dizer, peraí, Mauro, mas fome existe no mundo desde que o mundo é mundo. Guerras existem e sempre existiram, e a Bíblia está recheada delas. Terremotos existem, foram registrados há séculos atrás. Que sinal é esse do tempo do fim? É uma boa pergunta? Mas Jesus deu uma dica para nós. Ele disse, estes são o princípio das dores. Você quer que eu explique isso ou você quer que a Bíblia explique para você? Você quer que a Bíblia explique. Então vamos deixar ela explicar. O que é isso? Vai lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses 5, a Bíblia vai explicar o que é isso aí. Princípio das dores. O que isso tem a ver com os sinais no mundo político? 1 Tessalonicenses 5, olha só o verso 1. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, está falando do tempo, do fim dos tempos, não necessitais que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Do que está falando aqui? O que é o dia do Senhor? O dia da volta de Jesus. Vamos estudar isso na próxima quarta-feira. Verso 3. Olha o que diz aqui. Prestem atenção. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores do quê? Dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Olha só. Está dizendo assim, ó, quando o mundo estiver dizendo assim, agora haverá paz e segurança. Quando o mundo começar a dizer, agora é um novo milênio, uma nova era, você já ouviu isso? Uma nova era de paz e de segurança. O mundo está evoluindo. A Bíblia diz assim, quando eles começarem a pregar isto, haverá repentina destruição. O mundo será destruído, como as dores de parto. Agora nós vamos entender por que Jesus falou lá que as guerras eram o princípio das dores. Guerras sempre existiram? Sim. Fome sempre existiu? Terremoto? Mas por que Jesus falou que era o princípio das dores? Agora as mulheres vão entender melhor que os homens. Como é que uma mulher que está grávida, as dores de parto, como é que ela sabe que o nenê está para nascer? As contrações começam a vir de 10 em 10 minutos. Depois de 7 em 7, eu não sei, as mulheres sabem melhor. Como é que a mulher sabe que o neném vai nascer? Quando a contração fica de quanto em quanto tempo? Vocês mulheres, me ajudem. De 3 em 3 minutos, de 2 em 2. O que determina que está próximo o nascimento? O ritmo, a aceleração das dores. As contrações vão ficando num ritmo mais próximo uma da outra. Agora é de 2 em 2 minutos. A criança vai nascer. O que Jesus falou? Guerras sempre existiram, fome também. Mas quando isso começar num ritmo e numa velocidade tal, é guerra atrás de guerra, todo dia, toda hora, como as dores do parto, este é o sinal. Ontem, eu estava assistindo o Jornal Nacional. Eu creio que muitas pessoas assistiram aqui. Só ontem eu anotei no Jornal Nacional, em outros jornais de televisão, só ontem eu anotei aqui, ó. Ontem estava vendo guerra no Iraque, canhões e tanques americanos, vocês viram, bombardeando o Iraque. Soldados no chão se aproximando e atirando a metros de distância. Canhões derrubando muros no Iraque. Ontem, na Costa do Marfim, morticínio, assassinatos na Costa do Marfim. Ontem, o Haiti, um dos países mais pobres do mundo, as pessoas morrendo de fome e guerra lá pelo poder. O Brasil, inclusive, mandou lá um representante que foi lá intervir pela ONU no Haiti. Na Colômbia, a guerra do tráfico, vinha em alguns canais de televisão, o que os traficantes estão fazendo na Colômbia, tomando conta do país pela força. E no Rio de Janeiro, guerra entre policiais e traficantes na favela. Só ontem à noite, só aqui, rapidinho, 5 guerras. Dores do parto? Intensidade? É sinal da volta de Jesus? É sinal da volta de Jesus. Ele disse assim, ó, quando estas coisas começarem a acontecer, erga sua cabeça para o céu, o fim está próximo. Gente, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo isso todo dia. E Jesus falou, quando estas coisas começarem a acontecer, se liga, fica esperto. Sinal visível para nós. Não tem como discutir isso aqui. Agora vamos ver sinais no mundo social. Volta lá para Mateus 24. Vamos ver os sinais que Jesus vai dar no mundo social. Sinais do fim dos tempos. Mateus 24, vamos ler o verso 10. Diz assim, Jesus falando, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Você está vendo isso no mundo? O amor entre as pessoas acabando, traição mútua entre casais.
entre parceiros de negócios, entre sócios. O amor se esfriará e o ódio vai tomar conta do mundo. Basta você girar esses canais de televisão nos mesmos noticiários e você vai ver o que é o ódio tomando conta do mundo. Mata-se como se a vida não valesse nada. E Jesus falou, isso será mais um sinal. Mas vamos esclarecer melhor esse sinal aqui. Abre lá, 2 Timóteo. Vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. E aqui a Bíblia vai esclarecer um pouquinho melhor isso aqui. Vai dar mais detalhes. 2 Timóteo 3, verso 1. Diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias... Está falando de quando? Está falando de quando? Hoje, nos últimos dias. Hoje, isso aqui é para nós. Foi escrito há 2000 anos atrás. E é para nós aqui. É para nós. Quando ele escreveu, não era para eles, é para nós. Olha só. Até para eles era também. Era para eles também, mas é para nós. Diz assim, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Que retrato da humanidade hoje, hein? Quanto qualificativo negativo do ser humano. Gananciosos, presunçosos, orgulhosos, traidores, mentirosos, tudo está aqui. Retrato do ser humano do tempo do fim. Esse é o ser humano que você está vendo aí fora. Que não quer saber de nada, egoísta, pensa em si mesmo. Mas aqui tem uma expressão que eu teria que, para examinar cada fato desse aqui, ou cada qualificativo, nós passaríamos a noite toda. Eu preciso falar de um aqui. A Bíblia falou de sem afeição natural. Uma das características do ser humano do tempo do fim. Sem afeição natural. O que vem a ser isto? Característica do nosso tempo. Eu preciso saber o que é isso aqui. Ser humano que não tem afeição natural. Deixa a Bíblia explicar. Romanos capítulo 1. Vamos ver o que é sem afeição natural. Romanos capítulo 1. Eu vou ler o verso 26. Romanos 1, 26. E diz assim, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. O que é que não ter afeição natural? Qual é a afeição natural do homem? Pela mulher. E qual é a afeição natural da mulher? Pelo homem. Isso de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o mundo aí fora. Não é de acordo com os psicólogos, alguns. Não é de acordo com a sabedoria humana, que chega e fala vir Embratel para o mundo todo. Não, você tem direito de escolher a opção sexual que você quiser. Isso é um direito seu. A Bíblia diz assim, não é não. Isso é contra a natureza, contra a criação de Deus. Homens com homens e mulher com mulher, mulheres com mulheres. Este é um sinal do fim dos tempos. Proliferação do homossexualismo. De acordo com este livro aqui. Não de acordo com o que eu penso ou você pensa. Não de acordo com o que o mundo ensina. De acordo com Deus. Na visão de Deus, homossexualismo é um sinal do fim do mundo. Alguém vai dizer, espera aí, Mauro, mas homossexuais existem desde que o mundo foi criado, desde a Roma. E as dores do parto? Antes eles tinham espaço na televisão. Antes eles podiam se casar e viverem juntos. E um ser herdeiro do outro. É ou não é? Sinal do fim dos tempos.
homossexualismo. A gente assiste isso na televisão. As nossas crianças estão vendo isso. As crianças estão olhando e elas estão sendo educadas que isso é normal. Eles não vão estranhar. Está escrito aqui, ó. Sinal do fim do mundo. Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para o céu que eu estou voltando. Erga sua cabeça. Quando essas coisas começarem a acontecer. Gente, está diante dos nossos olhos todos os dias. Vocês estão percebendo um detalhe aqui? Que estes sinais estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Não é que no mundo religioso, há milênios atrás, no mundo político, não. Todos estão acontecendo agora, ao mesmo tempo. É profecia demais. Ao mesmo tempo. E no mundo científico? Abre lá, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. O que aconteceria no mundo da ciência que seria um sinal do fim dos tempos? Daniel capítulo 12. Vamos ver se a Bíblia falou disso. Verso 4. Daniel 12, 4. Olha só o que diz aqui. Mas tu, Daniel, Daniel é o profeta. Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até quando? Até quando? Até o fim do tempo. Daniel, fecha esse livro aqui da profecia, porque isso aqui é para o fim do tempo. E o que vai acontecer? Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento, a ciência, outro sinal do fim do mundo. No tempo que tudo isso que nós estudamos até agora estiver acontecendo, no mundo religioso, político, social, no mesmo tempo, a ciência vai se multiplicar. Eu anotei aqui para mostrar as dores do parto. A aceleração. Veja se é sinal ou não. Até o século passado, nós não tínhamos nada do que eu vou ler para vocês. Tudo no mesmo século. Passaram milênios sem que o homem não se desenvolvesse. O homem andou de carroça até o século passado. Milênios sem se desenvolver. Agora, no século passado, anota aí. Luz elétrica, telefone, automóvel, avião, foguete, rádio, televisão, fibra ótica, fax, internet, e a lista vai por aí afora. De uma vez só. Sinal de Deus ou não? Sinal do fim do mundo? Deus disse, a ciência vai crescer e vai se desenvolver no fim do mundo. Será mais um sinal. Desenvolvimento da ciência. E nós estamos vendo isso a cada dia, a ciência crescendo, e os cientistas loucos dizendo, Deus não existe, a ciência não comprova a existência dele. E o Deus disse assim, o desenvolvimento da ciência será algo que eu vou promover. Porque é um sinal do fim do mundo, sou eu que vou promover. Eles vão aprender, vão ficar mais cultos, vão descobrir essas coisas todas aqui, porque sou eu que vou revelar para eles. E os cientistas loucos dizem, Deus não existe. Este é o ser humano. Está escrito aqui para quem quiser ler. Só que isso aqui foi escrito 740 anos antes de Cristo. Essa profecia. 740 anos de Cristo, se cumprindo hoje diante dos nossos olhos, na nossa cara. Eu quero começar a encerrar e quero voltar lá para Mateus 24, que agora, por enquanto, não sei se vocês prestaram atenção, Mateus 24, que Jesus disse que esses seriam sinais, mas não seria o fim. Seriam sinais, mas não seria o fim, ele disse. Agora ele vai dar o sinal específico. Ele vai dar, todos esses vão apontando o fim dos tempos, mas ainda não é o fim, ele disse. Agora ele vai dar o sinal específico. Mateus 24, verso 14. Ele disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este evangelho dele será pregado em todo o mundo a todas as nações. Quando Jesus disse isso aqui, ele estava ao lado, sentado ali, onde ele descreveu aqui, de 12 homens, alguns incultos pescadores. 12, ele e os 12. Ele disse assim, este evangelho será pregado a todo o mundo e a todas as nações. Como seria possível isso? Sem internet, sem fax, sem televisão, sem rádio, sem microfone. Como? A não ser que Deus promovesse isso. E a Bíblia diz, será pregado a todo o mundo.
segundo estatísticas, faltam pouquíssimos países para o Evangelho penetrar, somente a janela 1040. Pouquíssimos. O Evangelho já penetrou em mais de 200 países. Alguém me disse assim, Mauro, mas a maioria do mundo não é cristã, a maioria é muçulmana. E eu disse, e onde você leu que a maioria do mundo seria cristã? A Bíblia disse que o Evangelho será pregado, não disse que seria aceito. O Evangelho será pregado. E agora, a maioria que vai se salvar ou a minoria? Deixa Jesus responder. Vocês não vieram aqui ouvir a minha opinião. Você está em Mateus 24? Mateus 7. Ele vai responder. O Evangelho seria pregado a todo mundo. E aí, o que aconteceria com esse Evangelho pregado a todo mundo? Mateus capítulo 7. Olha o verso 13. Mateus 7,13 diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, diz a Bíblia, são os que entram por ela, a porta que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. A maioria vai se salvar ou vai se perder? A maioria vai se perder. Essa profecia está se cumprindo? Está. A maioria vai se perder. A maioria vai perder a salvação. O Evangelho será pregado a todo mundo, mas poucos aceitarão. Poucos. Poucos vão se salvar. E isso é uma grande verdade, porque um dia Jesus estava em pé, tendo sido torturado diante do governador romano, e ele olhou para a multidão, a maioria. O que vocês querem que eu faça? Solte esse Jesus chamado Cristo. E o que a multidão respondeu? Crucifica-o. A multidão, a maioria, matou Jesus. Guarda isso. Em matéria espiritual, a maioria sempre esteve errada. Em matéria espiritual. Siga você a maioria e você vai perder a sua salvação em matéria espiritual. Porque espiritualmente, a maioria vai se perder. E a maioria mandou matar Jesus. Siga a multidão. Siga o que a multidão está fazendo aí fora e ensinando para você. A maioria vai perder a salvação. E a minoria vai se salvar. Porque o Evangelho será pregado, mas não seria aceito. Mateus 24, eu vou ler o último verso aqui de Mateus 24. Jesus vai dar mais um sinal aqui importante para nós. Mateus 24, olha o que ele diz aqui no verso 37. E isso aqui é para nós. Preste atenção, porque isso aqui é para nós. 24, verso 37, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Primeira coisa, Jesus confirmou, ratificou que a história lá de Noé e do dilúvio é verdadeira, ou ele disse que é a história da carochinha? Ele confirmou aqui? O próprio Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, em que o povo estava brincando, cantando, casando, comendo, bebendo, dançando, e veio o dilúvio e destruiu o mundo. Jesus confirmou? Mas tem gente que crê em Jesus, mas não crê no que ele falou. Eu já ouvi cristão dizendo assim, o negócio do dilúvio lá é um pouco de exagero, não foi bem assim, né? Como é possível crer em Jesus e não crer no que ele fala? Ele autenticou, ele bateu o carimbo do céu de autenticidade. Ele falou, gente, dilúvio não foi brincadeira não, aconteceu mesmo. Noé foi muito real. E o povo não aceitou a mensagem, e quando veio o dilúvio, esse povo morreu. Não entrou na arca da salvação. Mas sabe por que eles não aceitaram? Porque Noé ficou pregando assim, que o mundo seria destruído por água. Só que até o dia da destruição, nunca tinha caído uma gota de chuva no mundo, você sabia disso? Nunca havia chovido. Aquele povo falou assim, Noé anda bebendo. Como que o mundo vai ser destruído por água? Eles nunca viram chuva na vida. Era contra a razão, era contra a ciência a chuva. A ciência não provava a existência de chuva. Eles racionalizaram a mensagem.
Isso não pode acontecer, isso não tem cabimento, isso não tem prova científica. E Deus mandou chuva do céu e destruiu o mundo com água. E Jesus falou assim: assim como foi nos dias de Noé, e o povo estava casando, cantando, brincando, trabalhando. Jesus está criticando fazer isso aqui? Ele está dizendo que eu não devo comer, beber, casar? Ele está dizendo isso? Não, ele não está dizendo nada contra isso. Ele está dizendo, o problema é quando essas coisas se tornam prioridade na nossa vida e a gente deixa de enxergar o que é mais importante. Nós nos distraímos com as coisas do dia a dia, com a nossa prioridade de fazer faculdade, de estudar, de casar, nada contra isso. Isso só não pode embotar a minha mente, o meu cérebro, não pode cegar a minha visão. Ele disse, ó, do mesmo jeito que aquele povo estava brincando, levando a sua vida numa boa, e as advertências todo dia daquele velhinho Noé, no dia da minha volta, Jesus falou, eu vou pegar o mundo do mesmo jeito, brincando, cantando, dançando, passeando no shopping, vendo novela, se distraindo, e as advertências estão escritas aqui para quem quiser ler, só que eles não vão ler. Não tem tempo para ler. A televisão está aí, é mais importante. Eu escrevi tudo, eu disse tudo, Jesus está falando, mas eles não vão ler. E vai acontecer de novo, e vai pegar o mundo de calças curtas de novo, e eles vão perder a salvação. Porque estão cantando, brincando, dançando, comprando. E tiraram os olhos da eternidade, das advertências de Deus. E ele disse, assim será quando o Filho do Homem vier. E os sinais estão diante dos nossos olhos, irmãos, todos os dias. Isso que eu li aqui, qualquer pessoa, que tenha um mínimo de informação, está vendo que isso aqui tudo está acontecendo. Não dá para negar isso aqui. Não dá para dizer que isso aqui é coisa de fanático. Está diante dos nossos olhos. O que nós temos que fazer? Ergue a cabeça e olha para o céu. Foi o que ele mandou fazer. Esteja preparado. Ajeite a sua vida. Se ajeite logo com Deus. Se entregue logo para Jesus. Ele está voltando. Os sinais estão aí. João 3,16. Não precisa nem abrir. Nós podemos falar de cor. João 3,16 não precisa abrir. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é o requisito aqui para ter vida eterna? Qual é o requisito? Crer em Jesus, essa é a condição. Então imagine junto comigo aqui, qual é o requisito para ser juiz de direito? Eu preciso ser advogado. Um juiz, para ser juiz, ele precisa ser advogado, precisa ser formado em direito. É requisito. Agora imagine um médico diz assim, isso é injusto, eu não aceito. Eu sou médico, mas eu quero ser juiz também, eu tenho direito de sentar lá e julgar as pessoas. A lei diz, não tem não. Você vai fazer uma faculdade de direito, vai estudar direito, vai se formar em direito, aí você vai fazer concurso para a magistratura. Adianta ele reclamar, achar que é injusto? Não adianta, ele não vai ser juiz porque ele reclama. O requisito é fazer faculdade de direito. Aqui, para obter salvação, vida eterna. Você pode concordar ou não, você pode achar injusto ou não, mas a condição é crer no nosso Senhor Jesus. É condição, é requisito. Crer em Jesus. E não tem outro jeito, não tem outro caminho. Por que no mundo físico aqui a gente aceita isso claramente? Tem que ser advogado, tá bom, então vou fazer curso de direito para ser juiz. E por que no mundo espiritual a gente fica discutindo e questionando? Esse é o requisito. Você se formou em direito? Ah, me formei. Ok, agora você pode se candidatar a ser um juiz. Você cumpriu o requisito. Conversando com um amigo um dia, uma pessoa, um homem muito influente, muito inteligente, um empresário, e ele questionava a minha fé. E ele me disse assim, nunca vou me esquecer, Mauro, você é um homem inteligente, Mauro. No século que nós estamos, o mundo, você falando de salvação, vida eterna, paraíso, Jesus vir no céu com anjos, nos levar daqui. Falou, Mauro, por favor, coloque os pés no chão, ele me disse. E eu disse assim para ele, olha, eu vou te fazer uma pergunta, já que você falou de inteligência. Eu gostei do que você disse. Vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 50% de chance para cada um, para você e para mim. Eu acho que é justo. 50% de chance de eu estar errado e 50% de chance de você estar errado. Eu acho que é justo. Você não acha que é justo? Ele disse, Então vamos imaginar, 50% de eu estar errado. Deus não existe.
Se eu errar, Deus não existe, foi besteira tudo que eu preguei, bobagem, não existe céu, não existe eternidade, não existe nada disso. Vamos imaginar. O que é que eu perdi? Vamos imaginar, eu errei, chegou no fim do mundo, não existe Deus, não existe nada disso. E eu preguei isso a minha vida inteira. O que é que eu perdi? Eu fui melhor marido, porque eu segui os princípios cristãos. Eu fui melhor sócio, melhor irmão, melhor pai, melhor filho. Eu não trapaceei, não traí, porque o cristão verdadeiro ele faz essas coisas. O cristão verdadeiro ele faz isso, ele não trai, não trapaceia nos negócios, não engana, não mente, não cobiça. Bom, vamos que eu esteja errado. Eu acreditei num Deus que não existe. O que eu perdi? Aí eu disse para ele, vamos que você esteja errado. O que você perdeu? Tudo. Você perdeu tudo. Você está arriscando muito mais do que eu. Você está arriscando tudo. Eu não estou arriscando nada. Qual é a decisão mais inteligente? Eu perguntei a ele. Você falou de inteligência. Qual é a decisão mais inteligente? Crer num Deus mesmo que ele não exista e eu não perco nada? Ou não crer que ele existe e perder tudo? Perder a eternidade? Ele simplesmente ficou mudo diante de mim. Não tinha resposta. Eu disse, qual é a decisão mais inteligente? É até uma questão de inteligência. Primeiro é uma questão de fé, mas é também uma questão de inteligência. Porque os que não creem em Deus estão apostando tudo, estão arriscando tudo, são jogadores. Sabe jogador? É tudo ou nada? Ou perde tudo ou ganha tudo. Eu não sou jogador. Eu prefiro na certeza, na confiança. Só que tem um detalhe. Qual é a chance de eu estar errado, pastor? É zero. Esse Deus aqui não tem erro. Sabe por quê? Ele veio aqui, gente, ele andou entre nós, ele conversou conosco, ele beijou, pegou crianças no colo, ele foi crucificado e todos viram. Ele ressuscitou e todos viram, gente. Não tem jeito. Precisa ser muito cético para não acreditar nele. E aí a gente pergunta para a ciência, então explica como Jesus ressuscitou. Se vocês puderem explicar isso. O piloto estava no avião, na cabine, conversando distraído, contando piada para o seu colega. No voo. Botou no piloto automático, piadas, brincadeiras, banalidades, e aí começou a piscar uma luzinha que avisava que eles estavam voando numa altura baixa e que havia montanhas por ali. Eles olham pelos instrumentos. Ele olhou, não viu nada, continuou conversando, contando piada, banalidade. A luz piscou de novo, ele bateu os olhos, confiou nos instrumentos, e aquele era o último aviso, porque a poucos quilômetros dali havia realmente uma montanha, e o avião se chocou com a montanha e todos morreram. Na caixa preta do avião, quando eles analisaram, eles viram a conversa, a banalidade, as piadas, o que eles estavam conversando. Sabe qual foi o laudo da aeronáutica? O acidente ocorreu porque o piloto estava distraído com banalidades e perdeu o senso do perigo. Será que nós estamos nos distraindo com banalidades e estamos perdendo o senso do perigo? Será que nós estamos nos distraindo com as coisas que estão aí diante dos nossos olhos? Estamos perdendo o senso? Jesus está voltando. É como se nós estivéssemos num aeroporto aqui, ouvindo o alto-falante dizer assim: atenção, passageiros do voo da eternidade, última chamada, portão único, chamado Cristo Jesus. Última chamada, passageiros da eternidade. Última chamada. Você decide. Que Deus te abençoe. Que você e eu não nos distraiamos com as coisas do mundo, com as banalidades, e não percamos o senso do perigo. Fiquem com Deus. Se você tiver dúvidas e quiser mais esclarecimentos sobre o assunto abordado nesta classe bíblica, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!